Nosotros somos llevados a las pruebas a todo instante. Todo instante usted é llevado a las pruebas. Por quê? Porque se você não passa as pruebas, você não será aprovado. E só é uma forma de você ser aprovado e compreender a vontade de Deus e ver a promessa de Deus cumprindo-se em sua vida. É quando você passa por las pruebas e quando você vem a provar a Deus. Por que escrito está em Malaquias capítulo 3, o versículo 10, por exemplo, quando ele habla aqui, ele habla assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele dijo assim: pruébeme em isto, disse o Senhor, Todo-Poderoso, pruébeme. Por que Deus está ordenando para que aquele ser humano venha a probá-lo? Para que aquele ser humano compreenda e venha experimentar a promessa de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando eu tomo a decisão de probar a Deus, eu estou probando a verdade, a palavra de Deus. Deus está dizendo para prueba-me, para que vocês possam ver que minha palavra é verdadeira. Para que minhas palavras é verdadeira. E quando Jesus, ele foi levado à prueba, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo apareceu para Jesus e dijo, versículo 3, el tentador se lhe acercou e lhe propuso, se eres el Hijo de Deus, ordena estas piedras que se convertam em pão. Então, o diabo, ele puso em questão se Jesus era o Hijo de Deus. E é isso que o diabo quer fazer contigo. Ele quer colocar em questão se você é Hijo de Deus. Porque se não é Hijo de Deus, tem que viver como Hijo de Deus. Ou não? Pero muitos dizem, eu sou Hijo de Deus, pero estão vivendo como hijos de quem? Porque vivem de migajas em todos os aspectos e sentidos. Então, é isso que você tem que evaluar. Se você é Hijo de Deus, aonde está, como que sua vida está reflejando? Reflejando seu Padre? Porque mire quem é seu Padre. Seu matrimônio tem que reflejar seu Padre. Tu matrimônio tem que reflejar a grandeza de seu Padre, sua economia, sua vida espiritual, todo. Seu caráter. A vezes, a pessoa habla, eu sou Hijo de Deus, e é mentirosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. A vezes, a pessoa habla que é Hijo de Deus, pero vive traicionando sua esposa. Tem amante. Sim ou não? Vive traicionando sua esposa. Hijo de Deus tem caráter de Hijo de Deus. Hijo de Deus não é mentiroso, não é idólatra, não é tramposo. Hijo de Deus tem o Espírito de Deus. Porque quando Jesus foi levado a esta prueba, ele havia sido bautizado em las águas por João Bautista e havia recebido o Espírito Santo. Quando ele foi bautizado em las águas, o Espírito Santo descendeu sobre ele como paloma. Se acorda assim ou não? E ele recebeu o Espírito Santo. E ele foi levado a uma prueba. O próprio Espírito levou Jesus para o deserto. As pruebas são necessárias para que você pueda ver se você é Hijo de Deus. As pruebas são necessárias para que você pueda compreender a vontade de Deus. As pruebas são necessárias para que você pueda entender a promessa de Deus para a sua vida, para que você tome possessão da promessa de Deus. Quem crê na Bíblia? Você tem que tomar possessão. Então, muitas pessoas não querem passar por las pruebas. E quando eu hablo de pruebas, eu não estou falando de problemas. Eu não estou falando de la pessoa falar, eu estou passando por uma provação. Não. Deus não vai provar você com problemas. Ele levará a você
aprobar sua fé, a ver se realmente você está em la fé, se você está em obediência à palavra, se você está perseverando na palavra de Deus. Muitas pessoas han dicho que creem na palavra, pero quando necessitam probar esta palavra, se acobardam, acabam negando sua fé e dando excusas. Jesus não se acobardou delante del diabo. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Mire que ele dijo, Jesus lhe respondeu, escrito está, não solo de pão vive o homem, sino de toda palavra que sale de la boca de quem? Como que você vence o diabo? Com oração solamente? Com ayuno solamente? Não, você vence com a palavra. La palavra é la espada, la palavra é la arma que você vai vencer o diabo. La palavra é la espada que você vencerá las pruebas de sua fé. Então, quando uno quer compreender e experimentar a vontade de Deus, tem que ser aprobado por Deus em sua fé. Jesus foi aprovado. Mire que luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pé sobre la parte más alta del templo. Ele dijo, si eres hijo de Deus, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sustengan en sus manos, para que não tropeces com pedra o quê? O diabo estava usando a palavra de quem? O diabo estava usando a palavra de Deus para confundir a Jesus. Então, você tem que probar sua fé. A fé é constituída de pruebas. Cada vez que você passa uma prueba, por exemplo, aqui está uma escalera, para que você entenda. Cada prueba que você passa, cada prova que você hace, cada prueba que você hace com Deus, você está subindo um escalão. Você passou por uma prueba, você venceu na prueba, você provou a palavra de Deus, você hizo uma prueba com Deus, você hizo um desafio com Deus, um propósito com Deus, outro escalão. E assim sua vida está crescendo. Aunque você não perceba, aunque você não se dê conta, está crescendo. E uma hora você vai cosechar todo o que você está sembrando. Uma hora você cosechará todo o que você está probando. E você está probando. E vai subindo. Vai subindo. Hasta que você cresça. E glorifique a Deus em todos os aspectos e sentidos. Agora, quando o diabo dá, é rápido. Mire, também Jesus respondeu, escrito está escrito, não pongas a prova quem? Ao Senhor tu Deus. Le contestou Jesus, não venga o quê? Não venga aqui a tentar a Jesus. Eu vou atirar-me aqui desta montanha, porque Deus vai me guardar. Não, isso não. Não é este tipo de prova. Isto é loucura, isto é fanatismo. É você probar a palavra de quem? Deixa-me ver se esta palavra é verdadeira em minha vida. Deixa eu experimentar esta palavra, deixa eu compreender esta palavra. Quando ele abre, prueba-me para ver se eu não abro as ventanas de onde? E derramo o quê? Bendição hasta que sobre. Então eu vou aprovar porque eu quero experimentar das ventanas abertas em minha vida. Então, quando Jesus foi probado, ele usou a palavra para vencer o diabo. E o diabo usou a palavra para confundir a Jesus. E chegou esta parte que, de novo, lhe tentou o diabo, levando-lo a uma montanha o quê? Muito alta. Ele mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. Mire que o diabo lhe dá de forma que a pessoa não tenha que provar nada, não tenha que sacrificar, não tenha que renunciar. Todo esto te darei, se postras e me adoras. Todo isso te darei, se postras o quê? E me adoras. Diga graças a Deus.
Então, quando o diabo deu a sugerência para Jesus, se você me postrar, lhe darei tudo. É assim que o diabo faz contigo. Ele não quer que você prove. Ele não quer que você prove. Ele quer dar a você sem que haja sacrifício, sem que haja renúncia. Me hago entender ou não? É assim que ele faz. Jesus disse: vete, Satanás. Le dijo Jesus, porque escrito está: adora ao Senhor tu Deus e sirve-lhe solamente a Ele. Solamente a quem? A Ele. Diga graças a Deus. Então, por que você prova a Deus para ser aprovado? Por que você passa por pruebas para ser aprovado? Por que você passa por desafios para ser aprovado? Para madurar sua fé, para crescer, para desarrollar. Guarde isso. Você não pode compreender e experimentar as promessas de Deus se você não provar. Provar a Deus não é como testar a Deus. Deus não necessita que seja testado. Deus é Deus e ponto. Quem crê, crê. Crê, não crê, não crê. Pero eu tenho que provar para poder experimentar. Elias, o profeta Elias, foi enviado por Deus a Sarepta, uma cidade pequena, um pueblo pequeno, e ali tinha uma viúva que Deus ordenou que ia sustentar Elias. Sin embargo, estava em uma época de sequia e todos estavam na miséria, passando hambre, porque não tinha cultivo, não tinha nada, não chovia. E quando Elias encontrou a viúva estava agarrando umas madeiras para ser uma comida para ela e para seu filho. E só tinha comida para aquele dia. E Elias disse: traga-me um vaso com água. E ela disse: está bem, eu tenho um pouquinho de água em casa. Traga um pão. E ela disse: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de harina, eu tenho um pouquinho de azeite. Harei uma comida para mim, para meu filho, vamos comer, e amanhã não temos nada. Estou falando a verdade. E Elias disse: está bem, pero não temas. Haga primeiro para mim, e depois para ti e para tu filho, porque a harina não vai lhe faltar, o azeite não vai se acabar. Elias foi enviado por Deus, porque Deus viu que aquela viúva tinha uma fé para ser aprovada. Não havia solamente esta viúva. A palavra de Deus habla, Jesus falou que tinha outras viúvas, pero aquela foi probada e aprovada. Por que Elias não foi em outra viúva? Porque outra não tinha a fé para ser aprovada. E esta viúva obedeceu. E ella isso, o pão, isso, a torta para Elias. E não faltou harina, não faltou azeite, e multiplicou, e ella e seu filho viveram bendecidos. Amém. Então, quando Deus envia um profeta, envia para bendecir-lhe, para provar sua fé. Sua fé tem que crescer, desarrollar, madurar, ser uma fé consistente. Me hago entender ou não? Não na fé débil, não na fé emotiva. E a fé consistente se dá por la palavra de Deus, se dá por el Espírito Santo. Por isso que você tem que perguntar: sou filho de Deus? Que me hará para que eu seja um filho de Deus? É o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo entre você, uma vez que o Espírito Santo se infundido em você passa a ser filho de Deus. E você vai usar desta arma para vencer o diabo. Aí você vê, então o diabo lo derrou. E uns ángeles acudiram a servir-lhe. Então ele foi servido por quem? Por quem? Por los ángeles de Deus. Jesus estava 40 dias e 40 noites em ayuno. Ele estava hambriento.
Mas os ángeles de Deus vieram a ele e lhe serviram. Entregaram a ele o pão. É isso que Deus hará contigo.